que são filhos de José, dos 12, e cada filho e cada neto recebe uma característica que é um traço do caráter dessa pessoa e vai depois, dentro dessa característica, também formando as suas tribos. Eu queria, nesse momento, trabalhar a bênção que Jacó proferiu a um dos seus filhos, Issacar. Mesmo assentados, mas em sinal de reverência, o texto que eu vou usar para a mensagem dessa noite está lá em Gênesis, capítulo 49, versículos 14 e versículos 15. Se você puder acompanhar com a sua Bíblia, Gênesis 49, versículos 14 e 15. Diz assim a palavra de Deus: Issacar é jumento de fortes ossos, de repouso entre os rebanhos de ovelhas. Viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa. Baixou os ombros à carga e sujeitou-se ao trabalho e serviu. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, é uma descrição curiosa que Jacó faz dos seus filhos. Nós queremos entender, Senhor, nessa noite, na mensagem, o que nós podemos levar conosco e aplicar na nossa vida a respeito da mensagem, da bênção que Jacó profere a seus filhos. Por isso, ó Deus, nos permita que no texto lido possamos compreender a Tua vontade na nossa vida, que saiamos daqui, no final desse culto, mais comprometidos com as coisas do Teu reino. Por isso, ó Deus, nos use conforme o Teu querer. Perdoe as nossas falhas, que as palavras que saírem da minha boca não sejam do meu coração, e sim do Seu trono celestial. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a característica que que Jacó dá ao seu filho Issacar é curiosa. Diz assim: você é um jumento de ossos fortes. Eu acredito que talvez fosse dos filhos mais fortes que Jacó tivesse, fisicamente falando. Como a gente vê esse pessoal malhadão, saradão, que vai nas academias, aquelas coisas lá. Eu estava assistindo um filme do The Rock, com aquela camisetinha dele, aquela coisa. Eu fiquei pensando assim, quando eu estava preparando a mensagem durante a semana, esse aí deve ser o Issacar, Eu acho que aquele cara forte que vai na academia, que malha, mas é uma característica curiosa, Porque a palavra hebraica para jumento é ramor, o animal de carga, aquele que carrega fardo, que nunca se queixa, se contém e nem espera em descansar. Mas quando nós lemos em Josué a conquista das tribos, uma tribo em tal lugar, um cananeu no meio, Issacar os cananeus, mas o que acontece é que Issacar, ele abdicou da sua promessa. Ele abdicou da sua promessa, da terra que era sua, não tomou posse. Ele troca a sua comodidade, ele trocou a sua vitória pela comodidade. Em outras palavras, esquentar a cabeça para quê, Eu me matar para quê? Essa era a visão que Issacar traz no texto, na vida. A terra era boa, fértil, ele era o mais forte de todos, mas não era de esquentar a cabeça, não era de se aborrecer. Ele preferiu, meus irmãos, trabalhar como escravo. Tinha direitos e trocou pela comodidade. Eu fico pensando que ele era forte como um jumento e talvez inteligente também como um jumento, porque tinha tudo para ser feliz, para ser próspero, e ele então troca tudo que ele tinha pela comodidade. E nessa noite eu quero então trabalhar com os irmãos nessa biografia que mostra de Issacar, que nos mostra algumas verdades. Nós precisamos prestar atenção, porque pode suceder que alguns de nós estejam passando exatamente por aquilo que Issacar passou. Em que, pastor? Primeiro, ele tinha uma falta de determinação.
Issacar, ele traz para nós, o texto nos mostra, e a sua vida nos mostra na Bíblia, que ele tinha uma falta de determinação. Tinha direito sobre a terra, era só desposar como seus irmãos e sobrinhos faziam e fizeram, mas ele prefere se acomodar. Faltou-lhe determinação. Me lembro uma música do Chico Buarque que diz assim: nega, né? Dará nega se Deus não der. Então, o que eu entendo é que nós vamos deixar para lá a música do Chico Buarque e dizer que para Issacar, o que faltou para ele era determinação. Ele não tinha alvos, não tem propósitos, tem direitos, mas se preocupa exatamente em aproveitar a parte boa da sua vida. Poderia vencer, mas ele se acomoda, sonha pequeno. Meus irmãos, é a visão de muita gente hoje, tem uma visão muito pequena do todo que ele tem. É a visão limitada da própria concepção como pessoa, a sua própria concepção, às vezes, na vida da igreja. Às vezes Deus traz você, apresenta para você a pessoa de Jesus Cristo, traz você para uma igreja, te abre oportunidades de trabalho, oportunidades de vitória na vida, mas a sua visão é tão pequena e você se acomoda com o povo. Eu entendo que às vezes nós não temos também nenhuma visão da obra de Deus, e muitas vezes nós não temos visão da nossa vida pessoal, quem nós somos. Pessoas que marcam passos 5, 10, 20 anos e chamam essa marcação de passo, eles utilizam uma expressão interessante: desambição. Já ouviram isso? Eu não tenho ambição nenhuma, pastor, na minha vida. Eu tenho uma desambição. Eles ficam estagnados na vida. Não é desambição, não é isso. O que falta e o que tem essa pessoa na sua vida é comodismo. Essa é a tragédia de Issacar. Essa foi a tragédia que Issacar teve na sua vida. Forte como um jumento, mas sem determinação. E quanta gente é assim, meus irmãos, não tem determinação nenhuma na vida. Começa um curso e não acaba. Entra num empreendimento que nunca termina, um relacionamento que não desenrola nunca. Nada na sua vida se completa. Quantas pessoas são assim? Tudo na vida dessa pessoa é pelo meio, vai deixando pelo meio, vai deixando pelo caminho, perde a liberdade, perde a alegria, é forte como um jumento, mas não tem determinação. Não é apenas falta de determinação. Se fosse só isso, já seria triste. Mas uma outra coisa que nós podemos extrair do texto em relação à pessoa de Issacar são os efeitos da preguiça. O versículo 15 diz assim: viu, olha a palavra de Deus na bênção de Jacó, viu que o repouso era bom. Não viu que a terra era fértil, ele viu que o repouso era bom e que ele tinha força. Viu apenas que o descanso era bom. Preocupou-se muito mais com o descanso. Ele tinha a força de um jumento. A terra era fértil, mas o descanso falava mais alto. Tinha a força de um jumento, mas a preguiça bateu na sua porta. Se lerem no Antigo Testamento a história dessas tribos de Israel, se os irmãos tiverem a oportunidade de ler, vão ver que a tribo mais opaca, a mais chinfrinha, é de Issacar. Vocês sabem qual foi o maior guerreiro de Issacar, da tribo de Issacar? Lembram da história da tribo de Benjamim? Não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de ler o livro de Gênesis. Havia 600 homens canhotos que podiam lançar uma pedra no fio de cabelo, a um tiro de pedra de 40 metros. Era um tipo de pessoal para não arranjar briga. Então a gente sabe que havia pelo menos 600 guerreiros na tribo de Benjamim treinados. Mas sabe quem foi o maior guerreiro da tribo de Issacar? Foi uma mulher, com o nome de Débora. O maior guerreiro da tribo de Issacar foi uma mulher.
Parece que os homens lá não eram muito animados com o trabalho. Por exemplo, de sacar. E a preguiça é um pecado terrível. Eu acho que a preguiça e fofoca são duas pragas dentro da igreja que destroem qualquer igreja. Provérbios 22:13. Vamos abrir nossa Bíblia. Provérbios 22:13. Adverte contra a preguiça. Já viram que desculpa mais esfarrapada do preguiçoso? Diz o preguiçoso: um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Você não vai trabalhar hoje, meu filho? Eu não, pai. Tem um leão lá na rua, e se eu sair, o leão vai me engolir. Desculpa mais esfarrapada, tem um leão lá fora. É por isso que no capítulo 6 de Provérbios tem uma advertência para nós. Provérbios de 6 a 10 diz assim: vai ter uma formiga ao preguiçoso, considere os seus caminhos e se sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, na saca junta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para cruzar os braços em repouso. Aquela história, né, meus irmãos? Hora de brincar, hora de brincar. Hora de comer, hora de comer. Hora de passear, hora de passear. Hora de descansar, hora de descansar. Hora de trabalhar, nem pensar. Preguiça. Muitas pessoas colocam e vivem a sua vida arrumando desculpa para não ter o outro, para não crescer na vida. Tem capacidade, tem inteligência, tem saúde, tem dons, tem talentos, mas não querem. Ficam estagnadas, trabalham pelo pouco, pelo mínimo. Preguiça para oração, preguiça muitas vezes de fazer um sermão, vai na internet, pega um sermão feito, preguiça na vida cristã, preguiça de fazer algo para o irmão. E essa falta de disciplina também é responsável por muita queda espiritual, meus irmãos. Preguiça espiritual, falta de energia para coisas espirituais. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos 40 e 41. A palavra de Deus diz assim: olha, depois voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. Então disse a Pedro: será que vocês não podem vigiar comigo, nem ao menos 1 hora? Vigiem e orem para que não sejam tentados. O espírito está pronto para resistir à tentação, mas o corpo é fraco. Meus irmãos, Pedro ele tinha energia para descansar, tinha energia para puxar uma espada, arrancar a orelha dos outros numa hora, mas Pedro foi dormir. Não é assim? Às vezes na nossa vida, nós temos uma energia para o futebol, energia para isso, para aquilo, mas e a igreja? Puxa, estou cansado, hoje tem final do Campeonato Paulista, vou ficar aqui um domingo só, não vai fazer falta. O pastor Eliezer não vai estar lá mesmo, eu gosto para auxiliar. Meus irmãos, às vezes nós temos falta de energia para cultivo de vida cristã, realidades espirituais, gente cansada, falta de determinação, preguiça, forte como um jumento ensacado, mas sem determinação, forte como um jumento, mas preguiçoso. E tem o último ponto que eu quero trabalhar com os irmãos nessa noite na mensagem: falta de determinação, preguiça, e a última é a tristeza. Forte como um jumento, mas sem consciência da sua vocação, sem consciência de grandeza.
Issacar, meus irmãos, ele não era qualquer pessoa, não era qualquer um. Ele era filho de Jacó. Seu pai recebera promessas especiais de Deus. Seu avô Isaac recebera promessas especiais de Deus. Seu bisavô Abraão recebera promessas especiais de Deus. Ele era a quarta geração. 4 gerações Deus vinha fazendo promessas à sua família. Era vocacionado para a grandeza, mas ele optou pela mediocridade. A vocação dele era possuir aquela terra, ele optou por ser escravo. Isso também me impressiona. Como é que nós dizemos certas coisas, fazemos declarações de fé, cantamos certas verdades, mas agimos sem nenhuma consciência da nossa grandeza, porque você é grande. Se você aceita Jesus Cristo como seu Salvador, acredita fielmente que Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, por você, se você acredita realmente que Ele derramou o seu sangue para lavar os nossos pecados, se Ele ressuscitou, é porque você é grande. É uma história muito engraçada, que um certo caçador, ele pegou uma águia ferida, filhote, e como ele não tinha lá um lugar especial para guardar essa águia, colocou essa águia para ser criada com as galinhas que ele tinha lá no galinheiro. E essa águia, que era pequena, ela começou a crescer e começou a aprender a ciscar nas galinhas, a comer minhoca. A única coisa que eu não podia fazer era cacarejar, porque era uma águia, ela se sentia assim, com dificuldade de fazer aquilo, mas pegou todos os trejeitos das galinhas ali. E um dia, passando o viajante por ali, viu e falou assim: o que você está fazendo aí no meio das galinhas? Não, eu sou uma galinha. Ele falou: não, você não é uma galinha, você é uma águia. Não, eu sou uma galinha. Não, quem cisca é galinha. Não, eu sou uma galinha. Não, você é uma águia. Você come minhoca. Não, você foi feito para voar, não é para ficar. Você não é para comer minhoca, é para buscar, você é um predador, você vai buscar a sua fonte de alimentação. Não sou, e ficou aquela discussão. O homem pegou aquela águia galinha, levou na altura do precipício e jogou a águia galinha. E ela caindo, porque a galinha voa, aqueles voos rasantes pequenos, né? Não sei que foi galinha de Angola, né? Galinha de Angola, você corre na praia, vai casar lá. Mas galinha mesmo voa um pouquinho. Aquela águia caindo, de repente ela dá uma pensada, espairada e começa a voar. Então o sujeito se indignou e falou: nossa, a águia é feita para novos desafios. A memória herdada da águia começou a bater asas, descobriu que voar era bom, começou a fazer círculos, e para que vocês possam depois buscar no dicionário, drapejou. Eu fui buscar o que era drapejou no dicionário. Drapejou. E foi embora. E então a águia, a partir daquele momento, ela encontrou a sua grandeza. Não era uma galinha, era uma águia. Mutatis mutandis, nós não somos galinhas. Nós não somos galináceos, como cristãos, nós conhecemos o Evangelho, conhecemos a pessoa de Cristo, nós sabemos que temos promessas, que devemos ter uma visão que nos mostre, que nos descortine os horizontes. E também a palavra de Deus e Jesus Cristo faz com que nós tenhamos significados na nossa vida, nos dá um senso de companheirismo. E aí então, eu gostaria de lembrar desse episódio e fechá-lo com Neemias. Neemias, ele viu os muros de Jerusalém estavam destruídos há 90 anos. E todo mundo dizia para ele que era impossível reconstruir aquele muro. E quando ele começou a reconstruir, ele precisou de apenas 52 dias. E quando a pressão se tornou maior, Neemias viu os inimigos sobre ti, porque ninguém gosta que você cresça. A inveja é muito grande. Aí ele diz assim:
um homem como eu fugiria? Eu vou fugir, ou seja, eu não sou de fugir. Em Neemias 6,11 ele diz isso, que às vezes nossas pressões, a nossa vida, nossos inimigos, são muito menores do que de Neemias. Muitas vezes nós entregamos o ponto. Eu queria concluir a mensagem nessa noite. Forte como um jumento, mas preguiçoso. Forte como um jumento, mas sem consciência da sua vocação. Precisamos lembrar de uma coisa: a vida não será diferente para nós acidentalmente. As coisas não se tornarão diferentes na nossa vida à toa. Nós fazemos a nossa vida. Nós não somos vítimas de astros, de cores, de números. O homem é um ser em potencial. Dentro de cada um de nós temos possibilidades, com a graça de Deus, de redirecionar a nossa vida. Nós temos oportunidade de mudar a nossa vida. Não existe uma pré-determinação, não, porque Deus quis assim. Deus jamais quis que você sofresse e passasse dificuldades. Às vezes o que nós estamos passando é a nossa opção, são as nossas escolhas, que nos levam a lugares que nos traz problemas, inclusive, que refletem na nossa família. Eu encerro com a palavra de Isaías 26:3. Vamos ler juntos? Isaías 26:3. Podemos ler? Tu, Senhor, conservará em paz aquele cujo propósito está firme, porque ele confiante. Meus irmãos, nós precisamos ter propósitos nas nossas vidas, é ter alvos de determinação, nos mantermos firmes. Quando nós nos propomos a ter um relacionamento conjugal, a casarmos com uma pessoa, escolhemos uma pessoa para casar, é porque nós admiramos aquela pessoa, é porque nós acreditamos que viver junto com aquela pessoa, criar a nossa família, termos os nossos filhos, nós teremos ali um crescimento não só patrimonial, mas também espiritual. Nós precisamos acreditar que Deus está sempre presente na nossa vida. Deus estará sempre presente, nos mostrando que, apesar da força física que Ele nos dá, para nos mantermos de pé cada dia, para buscarmos o sustento diário, Ele nos capacita intelectualmente. E muitas vezes a nossa capacidade intelectual é muito maior daquilo que nós possamos imaginar. Quero convidar você nessa noite, saber que nós devemos nos manter firme. Eu quero convidá-lo primeiro como igreja, a formarmos aqui na nossa igreja um propósito de coesão de grupo, porque nós temos um compromisso em primeiro lugar com Jesus Cristo. Segundo, nós temos um propósito com pessoas. Eu sou alguém, eu não sou um Zé Beterraba, eu não sou um Zé da Silva ou ninguém. Não, eu tenho propósitos e eu sou de Cristo. Tu, Senhor, conservarás em paz aquele cujo propósito está firme, porque ele confia em ti. Fizemos um propósito de que nós não sejamos como Issacar, forte como um jumento, mas que não deu em nada. Que Deus espera muito de você. Deus espera muito de você na sua casa, na sua família, com seus filhos, no seu trabalho, onde quer que você esteja. Não seja preguiçoso, não seja desatento às coisas da vida. As oportunidades aparecem na nossa vida e Deus te capacita para cada uma delas. Vamos fechar nossos olhos, baixar nossas frontes, vamos orar. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti nesse momento, para pedir que o Senhor nos traga e nos dê